Fala galera do canal Botafogo Digital, eu sou o Carlos Albuquerque e vamos às notícias do Fogão. Nessa terça-feira, ontem teve dois jogos, né, pelo Brasileirão, um já pela nova rodada que se inicia e outro jogo era aquele jogo atrasado entre Grêmio e Corinthians. Teve uma chuva de gols, um jogo doido, um jogo maluco, reclamação da arbitragem no final do jogo, né? Não é novidade isso, Campeonato Brasileiro aí sofrendo com decisões, no mínimo, polêmicas de arbitragem, mas vamos começar falando sobre o que eu falei aqui ontem, na verdade. O GE fez uma publicação agora, há 5 horas atrás, que é exatamente, né? Será que eles se inspiraram no canal Botafogo Digital? É exatamente o assunto que eu abordei no vídeo de ontem. Se você não viu, sugiro que você veja o conteúdo de ontem, que é comparando as próximas rodadas de Botafogo e Palmeiras no Brasileirão, né? E aí vendo se alguém leva vantagem, se tem uma tabela que é mais favorável para um ou para outro, né? Eu concluí, tá? Resumindo, eu concluí que são tabelas equivalentes. Se o Palmeiras, por um lado, tem a vantagem de atuar 4 vezes na sua casa, né? O Botafogo joga apenas 3 no Newton Santos. Por outro lado, o Palmeiras, desses 4 jogos, metade deles, 2 jogos, serão clássicos estaduais contra Santos e São Paulo, né? Sempre é um jogo ali mais tenso, né? Mais difícil, em teoria, pelo menos. Então, o GE fez uma matéria repetindo aí o nosso conteúdo de ontem, beleza? Galera, uma outra notícia também que pode ser boa, tá? É que o Palmeiras, no aguardo aí da CBF destrinchar, né, as rodadas finais do Brasileirão, o Palmeiras já alugou o seu estádio para uma série de shows, tá? Vai ter um monte de show lá no Allianz Parque e certamente algumas datas, perdão, vão coincidir com estes shows, né? Então, é claro, o Palmeiras vai tentar que quando a CBF marque os jogos, né, ele consiga ali driblar essas datas de show, mas invariavelmente eu acredito que alguns jogos o Palmeiras terá que mudar, né, o seu mando de campo para outro estádio, né? Acaba sendo aí uma perda técnica para o Palmeiras, que assim como a gente tem um retrospecto muito bom, né, no seu gramado sintético, né? Então, vamos aguardar essas notícias, como é que vai desenrolar esses jogos do Verdão, né? Nosso adversário aí direto pelo título, né? Falando do Verdão, vamos falar do Timão, né? Rivais. Também saiu uma notícia interessante no GE, comparando o segundo turno do Corinthians em 2017 com o segundo turno do Botafogo atual 2023. Todo mundo sabe que a melhor campanha de todos os tempos nos pontos corridos num primeiro turno foi justamente a nossa esse ano, né? Rivalizava ali com a do Corinthians, inclusive terminamos com os mesmos 47 pontos do Corinthians de 17, porém com uma vitória a mais, né? O que nos deu aí a posição de melhor campanha da história. O Corinthians de 2017 também começa mal o segundo turno, né? Tem uma queda de produção na primeira metade do segundo turno, mas no final, a história a gente já sabe, o Corinthians conseguiu o título daquele ano. Então a gente espera aí que mais uma coincidência aí jogue a nosso favor, né? O Corinthians de 2017, para vocês terem uma ideia, ele estreia no retorno vencendo a Chapecoense por 3-0 e depois tem 3 derrotas seguidas. Ou seja, nas 4 primeiras rodadas, o Corinthians, a equipe do Parque São Jorge, fez apenas 3 pontos. A campanha do Botafogo esse ano é de 4 pontos apenas, quer dizer, ainda tem um pontinho de lambuja sobre o Corinthians. E eu vou aqui destrinchar para vocês, tá? Só para relembrar. São resultados aí recentes, mas é bom a gente relembrar para diferenciar o primeiro turno sensacional, histórico do Botafogo e o início de segundo turno, né, muito abaixo da expectativa. O Botafogo estreia no segundo turno, jogando no Morumbi contra o São Paulo, empate de 0-0,
né? Na época até considerei que foi um bom resultado, né? Depois, em seguida, o Botafogo dispara uma goleada de 3-0 sobre o Bahia no Newton Santos. Até aí estava tudo ótimo, né? 2 jogos, 4 pontos. E aí vieram as 2 derrotas inesperadas, né? Derrota para o Flamengo, a primeira derrota, né? Perdemos o 100% em casa, e agora a derrota para o Atlético Mineiro, né? Ambas as derrotas por 1-0, né? O placar mínimo. Com isso, o Botafogo tem um início realmente muito ruim, né? 4 pontos apenas. Vamos comparar também, fazendo esse comparativo aí histórico com o Corinthians de 17. O Corinthians de 17 termina o primeiro turno com 11 pontos à frente do seu segundo colocado, que era o Grêmio, na ocasião, por acaso, o jogo de ontem, né? Lá na Neoquímica. Então terminou com 11 pontos. O Botafogo, por sua vez, terminou o primeiro turno, como eu disse, com 47 pontos, 13 pontos à frente do Palmeiras. Só que essa gordura de 13 pontos, no momento, virou 7 pontos, né? Quase que metade aí dessa gordura foi embora, foi uma lipoaspiração aí, que a gente não queria, né? Uma lipo do mal, né? Vamos entender por que o Botafogo deixou o Palmeiras, né, se aproximar. Eu sei, estou sempre falando aqui, 7 pontos ainda é uma ótima vantagem, mas eram 13, viraram 7. Vamos entender o porquê, e eu vou falar agora para vocês como está a tabela, né? Uma tabela aí que não existe, na verdade, né? Hipotética, se fosse um turno separado do outro, né? Mas como estaria essa tabela do segundo turno? O Palmeiras, nosso perseguidor, seria o líder com 10 pontos. Então isso explica, né, o 10 pontos do Palmeiras, os 4 pontos do Botafogo, né, esses 6 pontos que eles já conseguiram tirar, 13 menos 6, 7, beleza? Palmeiras 10 pontos, em segundo Fortaleza do Vojvoda com 9, e aí vem uma galera enorme com 7 pontos, que eu acredito que seria uma pontuação normal e aceitável também para o Botafogo, se o Botafogo tivesse ganho um desses jogos aí que ele perdeu, né? Provavelmente, obviamente, a gente escolheria ter ganho do Flamengo no Newton Santos, ter continuado 100% em casa. Então, olha só a galera que está com 7 pontos, eu vou falar na ordem, tá? Por desempates, tá? Então, em terceiro hoje é o Bahia com 7 pontos, depois veio o Vasco, o Atlético Mineiro, o Fluminense, o América Mineiro, que está lá embaixo da tabela, o Bragantino, Red Bull Bragantino, o Flamengo, e acabou aí. 7 pontos, toda essa galera. Bahia, Vasco, Galo, Fluminense, o Coelho, América Mineiro, Red Bull Bragantino e Flamengo, todos com 7. Para mim, era a pontuação aceitável para o Botafogo, beleza? Com 6 pontos, 2 equipes do Sul, o Grêmio e o Atlético Paranaense, tá? Com 6 pontos. Com 5 pontos, todas essas equipes que eu estou falando à frente do Botafogo no retorno. Com 5 pontos, o Cruzeiro e o Internacional, que são equipes que fazem um campeonato bastante abaixo, né? Bastante abaixo do esperado, né? De acordo aí com a tradição dessas equipes. Então, todas essas equipes, né? Se você não contou, são 13 equipes à frente do Botafogo. O Botafogo só aparece em 14º lugar no retorno. Isso explica muito, né, a situação aí de alerta amarelo, como chamou aí o meu amigo TF, né? TF postou ontem um vídeo dizendo que era o alerta amarelo. Realmente ainda não estamos no alerta vermelho, esperamos não chegar nele, né? Pessoal, sobre o jogo de sexta-feira, muita gente tem perguntado sobre o PR, né? Eu até acho que o Gatito não entrou mal, né, no jogo contra o Atlético Mineiro. Tem gente que acha que ele falhou no gol, meu pai acha que ele falhou, que a bola passa por baixo dele, mas o Gatito fez ali pelo menos umas 2 boas defesas antes, né? Então, para a situação, o goleiro, claro, ele tem que estar sempre preparado para entrar, mas no fundo, né, é sempre surpreendente quando o goleiro precisa ser acionado, né? E o Gatito, eu achei que, de modo geral, deu conta do recado. Também o chute ali do Paulinho já foi muito em cima, né? Era uma bola difícil. Lucas Perry teria defendido? Talvez.
Então, o PR não treinou ontem ainda por conta daquela pancada que ele sofreu, né, do Allan Kardec, né, e é dúvida para sexta-feira, tá? Vamos acompanhar se o PR vai aparecer hoje treinando ou ainda vai ser preservado. Então, podemos dizer que há uma possibilidade do Gatito começar jogando na sexta-feira. Galera que vai para o jogo, tá? Sexta-feira, 8 da noite, apenas às 6 da tarde começará a ser vendido, tá? Os ingressos, começarão a ser vendidos os ingressos, melhor dizendo, na bilheteria da Arena Neoquímica. Não vai ter venda online, tá? É old school style, entendeu? Parece que esse sistema já foi feito também no jogo de ontem contra o Grêmio. A única boa notícia é que os ingressos ficam aí na casa dos R$ 150 inteira, 75 meia entrada, né? Então, um pouco mais acessível. Ainda não é um ingresso barato, né? Não dá para chamar de barato, mas um pouco mais acessível. Mas vai ter toda essa logística. Então, quem vai ao jogo tem que chegar com muita antecedência e certamente haverá muitas filas da torcida do Fogão para comprar o ingresso à moda antiga na bilheteria do estádio. É uma coisa hoje totalmente ultrapassada, né? Mas é como o Corinthians está lidando aí com a nossa torcida. Temos que ver isso urgentemente. Eu sei que eu sou repetitivo aqui, sempre falando da reciprocidade, mas é preciso que esse assunto seja discutido, porque não é possível que em pleno 2023 ainda haja aí essas situações. Pessoal, o comentarista da ESPN, o Celso Unzeit, fez um comentário sobre o Laje, que eu acho que é interessante, é contundente, tá? Mas ele, enfim, quero ouvir a opinião de vocês, se vocês concordam com o Celso Unzeit. O Laje deu a bandeira da insegurança no momento mais besta, após uma derrota para o Flamengo, que era perfeitamente administrável, tá? Segundo ele. Na derrota para o Galo, há uma grande queda de rendimento, verdade. O Atlético não foi tão melhor assim que o Botafogo, mas o técnico Bruno Lage já estava com medo que o fio virasse, né? E os holofotes virassem para ele. Opinião aí do Celso Unzeit. E ele continua. Agora a lupa está desse tamanho. Uma opinião aí que foi dada no programa da ESPN, o F360, interessante, né? Ainda repercutindo que a gente está louco que esse assunto se encerre, né? Da coletiva de imprensa do Laje pós-derrota para o Flamengo, mas de fato acaba que esse assunto volta à tona, já que o Botafogo aparentemente, né, não conseguiu ainda superar, né? Enquanto o Botafogo não ganhar um jogo, a gente vai ficar voltando lá atrás e tentando entender ainda o que foi aquela coletiva, né? Galera, como eu disse, né? Ontem teve o jogo, o Santos ganhou de virada, o Santos, surpreendente Santos, que para muitos já estava morto, ganhou de virada do Bahia lá na Arena Fonte Nova, né? Respira no Campeonato Santos. É difícil analisar se foi um bom resultado ou não, porque eles estão na parte mais de baixo da tabela. Mas lembrando que o Santos será um dos adversários do Palmeiras aí, como será nosso também no Newton Santos, pode ser que tenha sido bom eles entrarem contra o Palmeiras ainda com interesse, né, de fuga, né, do Z4. E foi realizado ontem o jogo, que estava aí um tempão como aquele asterisco, né? A gente sempre dizia, o Grêmio ainda tem o jogo com o Corinthians lá em São Paulo. Então foi disputado ontem um jogo alucinante. O Grêmio abriu 2-0, até os 44 minutos do primeiro tempo vencia por 2-0. Corinthians conseguiu virar o jogo 3-2 ainda no primeiro tempo. Acreditem se quiser, aquele famoso lance do cara que foi na cozinha ali fazer um lanche, quando voltou não entendeu nada, né? E aí depois no segundo tempo, enfim, acabou 4-4 o jogo, 4-4. O Grêmio virou de novo a partida para 4-3, aí 4-4 Corinthians, e teve um lance no final muito duvidoso não, né? Uma mão nítida do Yuri Alberto na área, em que o juizão resolveu não marcar, o VAR também ignorou,
nesse caso a gente tem que dar razão para o Renato Gaúcho ter reclamado, né? Inadmissível foram as palavras, inadmissível, 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 foram as 3 palavras do Renato Gaúcho na coletiva, e a gente está rindo aqui, mas é rir para não chorar, né? O campeonato segue com lances aí capitais, né? Em que o VAR parece que dorme, né? Esquece de analisar, pelo menos chamar o árbitro, né? Foi um lance, para quem não viu, em que o Yuri Alberto levanta a mão assim, quer dizer, não é a mão colada no corpo, não é sem querer, né? Tipo, nitidamente abre o braço e teria que ter sido marcado o pênalti. Poderia ter acontecido um 5-4, né? Apesar da gente saber que o Cássio é um grande goleiro, né, em cobranças de pênalti. Mas, enfim, terminou 4-4, foi um bom resultado. O Grêmio, então, finalmente igualou o número de jogos, não tem mais aquela coisa, essa coisa que eu falei do asterisco, e o Grêmio ficou com 40 pontos, ou seja, a 11 pontos do Botafogo, tá? A 11 pontos do Botafogo. Então, tem Botafogo com 51, Palmeiras com 44, a 7 pontos da gente, e em seguida o Grêmio com 40 pontos, a 11 pontos da gente, tá? O Vanderlei Luxemburgo, depois do jogo, falou da partida, a próxima partida do Corinthians na sexta contra o Botafogo, contra a gente, e ele não garantiu ainda se vai entrar com um time titular e depois poupar, ou vai lançar um mistão, né? Ele não deu certeza sobre isso, até porque com a própria vitória do Santos, o Corinthians ainda está ali, né, se sentindo ameaçado naquela parte ali do meio para baixo da tabela, né? Acredito até que uma vitória do Corinthians ontem teria sido um pouco melhor para a gente, mas não adianta a gente ficar pensando nesses detalhes. O Botafogo, na situação atual, precisa vencer do Corinthians, seja ele qual for, titularíssimo, reserva, mistão, né? Não importa, o Botafogo está numa situação e tem condições, se voltar a jogar aquele futebol, de vencer no jogo de sexta-feira, tá? Por que o Corinthians pode poupar a equipe? E a tendência é que isso aconteça mesmo, o Luxemburgo ainda não bancando, né, que vai acontecer isso, é porque o Corinthians tem o seu jogo mais importante do ano logo na terça-feira, né? Então vai ter só 3 dias, assim como agora jogou segunda e já joga sexta, depois de sexta para terça, tá muito em cima o jogo de terça-feira, novamente em São Paulo, quando o Corinthians recebe o Fortaleza pelas semifinais da Sul-Americana, né? Então um jogo muito importante para o Corinthians. A tendência é que realmente não venha com força máxima contra o Botafogo. Mas é o que eu digo, independente disso, o Botafogo precisa entrar ligado, muito ligado, e que não repita mais uma atuação tão burocrática, tão sonolenta, tão apática como foi contra o Atlético Mineiro. Beleza, pessoal? Já deu 18 minutos, né? Um ótimo dia para todos vocês. A gente está aqui na fase de fazer muitas contas de matemática, até peço perdão para quem não curte tanto acompanhar essas estatísticas, mas eu acho que estamos no momento sim de, né, nos agarrarmos ao passado, como é o histórico aí de 2017 do Corinthians, e a gente tem tudo sim para iniciar aí uma nova recuperação, né, no campeonato e deixar para trás aí qualquer susto, beleza? Tamo junto, galera. Dá aquele like, compartilha o vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva e vamos para cima. Fogão para cima.